Olá, este é um programa de uma série de muitos outros que virão aqui na TV UFG sob o princípio sustentabilidade. No programa de hoje, vamos conversar sobre os desafios do desenvolvimento sustentável da região metropolitana de Goiânia. A região metropolitana de Goiânia é um fenômeno que começou na década de 70, se amplificou muito em 80, 90 e nos anos 2000 realmente houve a conexão das cidades. Só que essa conexão aconteceu sem ter necessariamente uma combinação, um acordo entre os municípios. E o que nós tivemos com isso foi a formação de cidades dormitórios ao redor de Goiânia. Um momento ímpar, né, de você reunir uma série de profissionais da universidade que estão fazendo parte desse trabalho, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, né, de Infraestrutura, né, a CECIMA, uma forma de pensar esse ambiente de uma forma mais integrada, mais cuidadosa, pensando para os cenários futuros, né, para os próximos anos. Inicialmente, nós estabelecemos os objetivos e, posteriormente, nós fizemos diagnóstico em cada um desses municípios. É justamente com a oficina que a gente vai descobrir o que cada município tem e integrar isso. Então, é um dos pontos positivos do plano. Dessa forma integrada, dessa forma que temos trabalhado, discutindo, conversando, dialogando sobre a importância de cada região, a gente vai chegar no consenso, num denominador comum, que vai trazer o importante, que é aquilo que nós estamos em busca, que é o desenvolvimento da região metropolitana. Ele não vai ser decidido só por um município ou pelo outro município ou pelas questões de um município isolado. Ele tem que ser decidido pelo conjunto da região metropolitana. Um plano metropolitano é um pacto e o desafio é fazer todos trabalharem em prol dessa melhoria da mobilidade. E lembrando que mobilidade não cabe apenas aos sistemas de transporte, cabe você compatibilizar as atividades com os sistemas de transporte e esse planejamento integrado para que as pessoas, tenham melhorado a sua capacidade de deslocamento. Uma coisa principal que o pessoal deveria estar compartilhando em relação ao meio ambiente, principalmente a questão de água. Em 2015 foi publicada a lei do Estatuto da Metrópole, que institui que todos os estados eles construam, elaborem o seu plano de desenvolvimento da região metropolitana. É uma oportunidade fantástica para nós poder colocar esse nosso saber acumulado em anos e anos de funcionamento da UFG. São várias pesquisas que são feitas sobre diferentes aspectos do ordenamento territorial e que estão sendo carreadas, estão sendo aglutinadas nesse projeto. Há problemas e situações que exigem uma pactuação, um arranjo, uma negociação, um acordo entre as lideranças políticas e as comunidades desses 20 municípios. Quer dizer, se as ameaças nós não podemos escolher quais são, nós já estamos vivendo essas ameaças, o modo de enfrentá-las e de prevenir situações muito piores para um futuro muito próximo, essas nós temos obrigação de conversar sobre elas, de procurar ações mínimas, um entendimento mínimo. Essa é a proposta do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana. Nossa dica de leitura de hoje é a Lei Complementar número 139, sobre a região metropolitana de Goiânia, publicada em janeiro de 2018. Vale a pena conferir. Vilmar, por que o governo encaminhou à Assembleia um projeto para rediscutir a região metropolitana? Ô Paulo, a lei atual é uma lei antiga. A região metropolitana cresceu muito, mudou muito e nós precisávamos fazer uma reformulação, uma adaptação nessa nova lei, atualizando a nova realidade da região metropolitana.
inclusive fazendo uma reestruturação na governança da região metropolitana, incluindo temas novos na agenda metropolitana. Quais temas, por exemplo? Por exemplo, água, saneamento. Segundo, o transporte coletivo já estava. Resíduos sólidos é um outro tema que nós incluímos. A questão ambiental também é muito presente, tem muita interligação na região metropolitana e principalmente o uso do solo. Um outro aspecto foi que vocês começaram a fazer audiências públicas nos 20 municípios da região metropolitana. Qual o objetivo? Paulo, você sabe, como professor, você foi secretário, inclusive, de Meio Ambiente do Estado, tem experiência. Se a gente não dialogar, não construir juntos um plano, uma ideia, ela não funciona. Não adianta a gente chegar com a ideia, ainda com a ideia boa, e tentar impor essa ideia na sociedade. A gente tem que fazer essas reuniões, esse diálogo, para que as pessoas tenham informações, conheçam o assunto, e aí sim, de forma consciente, elas podem aderirem a este projeto. Tudo que você faz imposto de cima para baixo, sem discutir, não tem sustentabilidade. Por que da Universidade Federal de Goiás? A Universidade Federal de Goiás, através da FUNAP, já é uma grande parceira do governo de Goiás e em especial da CECIMA. Por exemplo, foi a Universidade Federal de Goiás que elaborou o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Um plano muito bem feito e que serve de referência tanto para o Estado quanto para os municípios para essa política pública de resíduo sólido. Então, é pela expertise, pela qualificação dos professores e do corpo técnico. Como tem sido a receptividade junto aos prefeitos, nas câmaras de vereadores, por onde vocês têm debatido? Inicialmente, as pessoas ficam assim um pouco reticentes, com o pé atrás, porque elas não sabem quando elas não sabem o que é. Na medida que a gente vai explicando o que é o plano, o que é a reformulação da lei, quais são os nossos objetivos, vai aumentando muito a aceitação e a integração. Foi por isso que nós temos feito reuniões em todos os municípios para discutir com a comunidade, reunião com os prefeitos, reunião com os vereadores, tanto eu quanto o Marcelo Safadi, que é o superintendente da região metropolitana e que está coordenando esse trabalho. Nós somos incansáveis no sentido de participar de debates nos mais diferentes segmentos, quer políticos, quer da sociedade civil, para que esse pessoal todo com quem a gente conversa possa ser parceiro nesse plano que tem um objetivo final. Qual é? Melhorar a qualidade do serviço público nestas áreas de interesse metropolitano. Nesse sentido, qual o papel da Câmara de Vereador? É um papel muito importante. Os vereadores são aqueles que têm um contato mais direto com a população. Então, eles trazem as demandas da população. Então, a gente respeita e muito o papel institucional dos vereadores. Agora, não pode ser também só. Tem muitos órgãos da sociedade civil que também têm uma grande experiência nas suas áreas específicas e podem colaborar. Eu vou dar um exemplo: o CREA, a OAB, o CODESE, as entidades, as associações de moradores. Então a gente tem que estar aberto para ouvir a todos e depois resumir isto e dar passos à frente. Plano pronto, como disse você numa última reunião, governo passa. E o futuro? O que vocês pensaram, o que estão pensando de como gerar uma cultura de debate metropolitano? Pois é, às vezes muita gente pensa assim: o que é que o atual governo quer com essa iniciativa de reestruturação da região metropolitana, do plano de desenvolvimento? O que é que esse governo, qual é o interesse do governo? E eu sempre digo, não é o interesse desse governo, é o interesse de Estado, é o interesse maior. Nós, daqui a um ano, estaremos fora do governo.
Mas nós já queremos deixar esse plano e esse projeto bem avançado, para que outros governos possam, daí para frente, dar continuidade. Ao agradecer ao Vilmar, eu quero dizer que pela primeira vez nós estamos conseguindo promover um diálogo que procuraremos buscar. O que nós vamos construir é aquilo que nossa capacidade for possível, de conversar, dialogar, convencer e cooperar. Esse é o desafio. Nós estamos diante de uma oportunidade única para se repensar uma outra urbanidade. Uma urbanidade colaborativa, uma urbanidade que tenha sustentabilidade no transporte, que tenhamos geração de emprego e renda, que tenhamos pessoas preparadas para viver bem e repensar o seu lugar e o seu futuro. Não há como você fazer gestão sem pensar naquilo que é conurbado. A gente sempre fala, nós temos ônus e bônus, e temos o ônus de ter cidadãos que fazem conflito se interagindo, e também temos o bônus das universidades, dos bons espaços, a troca de profissionais qualificados. Então, essa conurbação de interesses e de ações comunitárias, ela é real e tem que ser discutida, é necessário que seja discutida. É de suma importância essa participação aqui com o plano, porque nós não vamos perder a nossa autonomia. Sem dúvida, estamos participando do diálogo e do debate, trazendo inovações e melhorando um pouco mais do estudo para mostrar o que cada município tem de problema e de demanda para participar do diagnóstico final do plano. E os municípios precisam estar se adequando cada vez mais. As cidades têm crescido, os municípios têm recebido muitas pessoas e nós temos que estar aí atentos às demandas que nós temos demais nas nossas cidades e nós vamos fazer aí um grande trabalho para que todos os municípios sejam beneficiados. E é importante dizer que os municípios não perderão a sua autonomia. Nós teremos a nossa autonomia como sempre tivemos como município. Então, o grande desafio nosso é fazer com que todos esses atores dialoguem de maneira salutar para que, ao final de todo esse trabalho, nós tenhamos um plano que traga diretrizes capazes de atender todas as necessidades da população que vive aqui na região metropolitana de Goiânia. Bom, a Universidade Federal de Goiás se sente muito honrada de participar em cooperação com a CECIMA e com os municípios envolvidos na região metropolitana de Goiânia, de um plano diretor que integre as ações dos vários municípios. É impossível hoje discutir o problema de qualquer cidade, principalmente de uma cidade do porte de Goiânia, de Aparecida, de Senador Canedo, das cidades que envolvem a região metropolitana, sem se pensar num plano integrado. Então, a Universidade se sentiu muito honrada com o convite para participar desse grande projeto e temos certeza que o grupo de pesquisadores, um grupo muito amplo de pesquisadores de várias áreas do conhecimento, poderá, sim, contribuir para a discussão e a busca de soluções para os problemas enfrentados hoje na região metropolitana de Goiânia.